Olá, querida amiga Mulher Vitoriosa, que prazer estar mais uma vez aí com você. Mulher abençoada por Deus, escolhida antes da fundação do mundo para fazer diferença nessa terra com uma missão especial como mulher, que Deus te escolheu para você ser mulher, para você ser esposa, ser mãe, ser filha, ser profissional, ser serva de Deus aqui nessa terra. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional, para a nossa vida física. O tema do nosso programa de hoje vai ser sobre infidelidade conjugal. E nós estamos vendo aí as consequências que a infidelidade causa dentro de um casamento. Consequências na área espiritual, na área emocional, na área física e na área material. Nós vamos assistir aí uma palestra, uma pequena palestra do pastor Cote, ali na Quinta de Lavé, que ele falou sobre as consequências do adultério, mostrando, olha, que isso tem consequências em todas as áreas da nossa vida. E vamos ter também depoimento de pessoas que passaram por essa situação, mas com a graça de Deus, com o amor e com a misericórdia, com o perdão de Deus, conseguiram reconquistar novamente um casamento abençoado. Nós vamos chamar um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Essa iniciativa pode mudar a sua vida. Seja um revendedor da editora Central Gospel e você pode ganhar até 100% de lucro. Acesse www.editoracentralgospel.com/revendedor. E atenção, inédito! Você agora como revendedor pode facilitar a sua venda em até 12 vezes para o seu cliente usando o celular. Basta adquirir o leitor de cartão de crédito e conectar ao seu smartphone ou tablet. Não existe nenhuma exigência para você ser um revendedor da Central Gospel. Seja um revendedor agora mesmo. www.editoracentralgospel.com/revendedor. Bom, estamos de volta e no programa de hoje nós vamos falar sobre infidelidade conjugal. É um assunto muito importante que todo casal deveria se cuidar nessa área e fazer uma prevenção para que não chegasse ao seu lar o adultério, pois a gente sabe que o adultério dentro de uma família provoca uma dor muito grande. Por que, irmã Elisete? Porque não atinge só a área física do ser humano, atinge a área espiritual, a área emocional, a área física e a área material da família. E tem consequências também, que muitas vezes, infelizmente, não é só sobre quem adulterou, não. Vai haver consequências sobre o seu lar, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Então, que você possa prestar bastante atenção no programa de hoje, que eu tenho certeza que vai servir de prevenção para o seu lar, para que você tenha uma família ajustada e abençoada em todas as áreas. Nós vamos chamar aí uma matéria falando sobre as estatísticas, daqui a pouco a gente volta. Segundo as estatísticas, os brasileiros, homens e mulheres, são os mais infiéis da América Latina, de acordo com uma pesquisa feita em 11 países pelo Instituto Tendência Digitalis, divulgado em portais de notícias na internet. Quem respondeu ao questionário pertence à faixa mais instruída da população. As pesquisas também mostram que, embora os dados antigos apontem que cerca de 20 a 25% dos homens e 15 a 25% das mulheres mantenham casos extraconjugais, as mulheres podem ser tão traidoras quanto os homens. Infidelidade conjugal é um problema de má formação do caráter do indivíduo e trazem sérias consequências na vida espiritual, emocional, material e física do cônjuge. Bom, você acabou de assistir aí essa matéria dessa estatística que hoje tanto mulher como homem, né, estão praticando a infidelidade. Infelizmente, nós temos visto isso, né, e atendido pessoas que passaram
por um problema de infidelidade, nós vemos as consequências do adultério dentro de uma família. E eu queria ler um texto da Bíblia para você e fazer uma demonstração aqui para você que está assistindo o programa aqui, para você ter a noção do que acontece quando há um caso de adultério, quando você se junta a uma outra pessoa. Há uma ligação no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico. Então, isso é muito importante e a gente tem que ter cuidado, porque você está ligando o seu corpo a uma outra pessoa e você vai receber uma carga espiritual, emocional e física de uma outra pessoa. E isso você tem que ter muito cuidado. Por isso que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 6,18. Olha o que fala. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem, que o ser humano comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha, quando você adultera, você está pecando contra o seu próprio corpo e vai ter consequências na sua vida espiritual, na sua vida emocional e na sua vida física. E eu queria fazer uma simples demonstração para que você possa entender. Vamos supor, olha só. Aqui eu estou com suco de uva nesse copo e com suco de maçã nesse copo. O suco de uva é o homem, o suco de maçã é a mulher. E eles vão ter uma relação sexual, tá? Então eu vou colocar aqui um pouco do suco de uva e um pouco do suco de maçã. O se tornar uma só carne é isso aqui. Quando você tem uma relação sexual com uma outra pessoa fora do seu casamento, você que é casado, você pratica o adultério, ou você que é solteiro, você se prostitui, está tendo uma relação com outra pessoa, há uma junção no corpo, na alma e no espírito. Vocês se tornam um. Assim como eu coloquei esse suco de uva e de maçã, está aqui, olha. Tá? Você não dá para definir mais agora. Agora não é só maçã, é maçã e uva. E olha que coisa interessante, teve a relação sexual, teve uma junção no mundo espiritual, no mundo emocional e no mundo físico. Aí depois pensa que foi só aquela relação momentânea e acabou? Não. Quando vocês se separam, olha que coisa interessante, você vai levar partes da mulher e a mulher vai levar partes do homem, Você vai levar partes daquela relação, do que ficou naquele momento do ato sexual. E é isso que muitas pessoas não entendem. Elas pensam que é só ter uma relação sexual, tomar um banho, se lavar e acabou. Não. Ficam marcas no seu corpo daquela relação sexual. Marcas na sua alma, marcas no seu espírito e marcas no seu físico. Ali há um ato muito importante, por isso você deve se cuidar. Você que é mulher que está assistindo esse programa, você que é homem, você que é jovem, que é uma menina ainda solteira, que talvez pense assim, eu vou ter relação sexual com meu namorado para me ver se eu vou gostar, se vai dar certo para eu casar. Não faça isso, que você possa se preservar, porque eu atendo muitas mulheres, muitos homens que estão adoecidos espiritualmente e emocionalmente, porque juntaram a sua alma, o seu espírito, o seu corpo com outras pessoas e estão trazendo sequelas desses relacionamentos. E para que haja cura, para que haja uma restauração na sua vida, é muito importante que você busque um aconselhamento, que você faça uma oração específica nessas áreas. Senhor, aquilo que quando eu me deitei com aquela pessoa que ficou da minha alma e do meu espírito, eu tomo de volta. E aquilo que tem dele dentro da minha vida, eu devolvo para ele. É muito importante que haja arrependimento, que haja confissão para que você seja limpo, restaurado, liberto, sarado através do sangue de Jesus. Então é muito importante que você entenda isso. Uma relação sexual não é só naquele momento, não. Você pensa que tomou banho, acabou? Não. Vão ficar marcas na sua vida emocional, na sua vida espiritual e na sua vida física, porque quando a gente tem uma junção física, vasos sanguíneos se arrebentam. No nosso órgão genital e no do homem também. Há uma ligação de sangue, você sabia disso? É isso que muitas pessoas não entendem.
Por isso é muito importante estar aqui esse alerta para você se preservar. Você que é casada, que é casado, seja fiel à sua esposa. Você que é solteiro, solteira, seja fiel a Deus, sabe? Faça um ato de fidelidade. Não vou ter relação com ninguém, a não ser depois do casamento. E pode ter certeza que você está fazendo uma prevenção para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, para a sua vida física, para a sua vida material e para a sua geração que vai ser abençoada nessa terra. Bom, eu vou chamar uma mensagem que o pastor Cote pregou lá na Slavec, falando sobre as consequências do adultério, uma entrevista que ele deu após a mensagem, e daqui a pouco a gente volta. Fica ligadinho aí, aproveita, liga aí para uma amiga, um amigo seu para assistir esse programa, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a vida deles. Eu quero te dar 4 pontos aqui, são 4 provas que Davi passou, são provas universais, são provas que nós temos que discernir. A primeira prova é a prova da reputação. Reputação. Isso fala de agirmos com total transparência. Reputação. Precisamos de abrir o nosso coração. Realmente, nesse ponto, Davi, ele foi cruzando linhas que fizeram com que aquela situação se agravasse ainda mais, e foi quando então Natã, enviado por Deus, chegou na sua corte. Nós todos nos lembramos disso, quando Natã, cirurgicamente, eu fico impressionado realmente com a delicadeza e a profundidade da abordagem desse homem. Gente, se não fosse por esse conselheiro, esse homem maduro, eu não sei o que teria sido de Davi. Mas ele muito sabiamente trouxe um problema, incluindo Davi na resolução do problema. Olha, Davi, 2 homens, um rico, um pobre. O muito rico tinha muitas ovelhas, o pobre só tinha uma. Veio um viajante na casa desse homem rico, ao invés de ele pegar uma das suas muitas ovelhas, ele foi lá e tomou a ovelha do pobre. O que faz com esse cara? E Davi, que já estava meio desviadão mesmo, caído, esse homem é digno de morte. Pois é, Davi, você é esse homem. Você é esse homem. Você adulterou com Betseba e você assassinou Urias, colocando ele na frente da batalha para morrer. Você é esse homem. E nesse momento, gente, Davi rasgou as suas vestes. Ele se humilhou publicamente. Ele realmente se quebrantou. Ele abriu mão da sua reputação. Como eu sempre digo, o pecado de Davi não foi só na Gazeta de Jerusalém, saiu na Bíblia. Foi publicado nesse livro, na Bíblia, para todas as gerações. Se tem um negócio que Deus não faz, é encobrir pecado de ninguém. Isso salvou a vida dele. Porque quando Davi falou, pequei diante de Deus, na hora, a palavra do Senhor veio a Natã: você ia morrer, mas agora, por causa disso, não morrerás, porque você ia morrer. Adultério é um pecado para a morte. Deus é o Deus da verdade. Eu não estou dizendo que um pecado para a morte nesse sentido é um pecado que não possa ser perdoado. Não, ele pode, ele deve ser perdoado. Mas o sangue de Jesus não cobre pecados encobertos. Reputação. A prova da reputação foi a primeira prova que ele precisou de passar. Uma pessoa que cometeu adultério vai enfrentar essa prova. E eu vou te dizer, se a sua reputação falar mais alto que a sua humilhação, você está lascado. Você está lascado. Eu sempre falo, o nosso arrependimento tem que ser mais escandaloso que o pecado. Aí sim, você vai ter uma grande chance com Deus. E se Deus quer te levantar, quem vai medir forças com Ele? Ele é o Deus da verdade. Segunda prova, a prova da posição. Se você estudar o decorrer de toda essa história,
você vai ver que lá na frente, todo esse processo onde Deus foi tratando com Davi, nas minhas contas, de 8 a 11 anos, até vir a rebelião de Absalão. E quando vem a rebelião de Absalão, e Absalão, ele montou um golpe de estado, uma coisa tão bem estratégica, que realmente ele tinha tudo para tomar o governo. E quando Davi percebeu isso, o que ele fez? Ele saiu do palácio, à prova da posição. Davi, humildemente, descalço, com as poucas pessoas que lhe restaram, abandonou o trono, deixou o palácio, deixou tudo para trás, a sua realeza, o seu prestígio, os seus títulos, e buscou refúgio na dependência de Deus. Irmão, se ele tivesse ficado no palácio, ele tinha morrido. Como é que eu sei que ele tinha morrido? Porque Absalão deu provas disso, se deitando com as suas concubinas à luz do dia. Um insurgente, quando fazia isso, o que ele estava dizendo? A cabeça desse rei vai rolar. Mas ele abriu mão da posição. Já viu aqueles pastores? O cara adultera, o cara é um picareta, e ele quer ficar na posição e no governo. Esse cara não sabe a encrenca que ele está arrumando com Deus. Sai da posição, vai para um lugar, submete à correção de Deus, o castigo. Castigo, às vezes, tem esses dois parâmetros, tempo e lugar. Às vezes Deus vai te levar para um lugar de tratamento, como Ele levou o povo de Israel para a Babilônia. Levou Manassés para a Babilônia, que é um rei pior que Manassés, mas que quando se arrependeu, Deus devolveu o governo para ele. Prova da posição. O que fala mais alto na sua vida? Você lidar com o seu pecado, a sua intimidade com Deus, ou a posição que você tem? A terceira prova que determinou a restauração de Davi, a prova do apedrejamento. Irmãos, o negócio vai ficando um pouco mais estreito. Discernir e suportar o tempo do apedrejamento. Irmãos, eu sinto muito, mas tem coisas que a gente tem que falar, porque o apedrejamento vem. Talvez você fale, não, Cote, isso é coisa do Antigo Testamento, não sei o quê. Você lembra ali no Evangelho de João, aquela mulher que foi pega em adultério, foi levada para Jesus. Raciocine, aquela mulher foi ou não foi apedrejada? Sim ou não? Sim ou não? Foi. Ela não foi fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, socialmente, ela foi duramente apedrejada. Ela foi sim. Existe uma sentença de apedrejamento, gente, eu sinto muito. O mundo espiritual funciona assim mesmo. Para Davi, o apedrejamento se tornou literal. Quando, ao deixar o palácio, ele teve que enfrentar um cara chamado Simei. Agora, Davi sabia que o seu pecado de anos atrás o estava visitando, ele fora avisado disso. Natã falou com ele, prepara Davi, porque Deus vai tratar com você sobre isso. Quem estava em xeque ali não era Absalão ou Simei, mas ele mesmo. Ele entende o que estava acontecendo. Se você ler no texto, você vai perceber que Davi abaixa a sua cabeça, suportando as injúrias e as pedradas de Simei, calado, sem nenhum revide. Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que este cão morto amaldiçoaria ao rei meu senhor? Deixa-me passar e tirar-lhe a cabeça. Presta atenção. Não é à toa que Davi era como um anjo para discernir as coisas. Disse, porém, o rei, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, por ele amaldiçoar, e por lhe ter dito o Senhor, amaldiçoa Davi, quem dirá porque assim fizeste? Irmãos, ao discernimento de Davi, Davi não falou assim, o diabo está usando Simei, esse filho do cão. Não. O que Davi falou?
Deus está usando Simei. Ele é a vara de Deus. Ele é meu pai e eu sou um filho que preciso de correção. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige e ele abaixa a sua cabeça. Isso é discernimento. Só aqui Deus começa a mudar as coisas. E a quarta e última prova que fez com que Davi fosse restaurado, a prova da traição, a prova de Absalão. Agora não é Simei, é Absalão. E Absalão é filho. É uma outra conversa. O conceito de traição é um conceito interessante. Lógico, é o pior golpe que um relacionamento pode sofrer, é traição. Não tem um golpe que traga mais prejuízo e impacto do que traição. Agora, por definição, está implícito numa traição a intimidade. Você não pode ser traído por uma pessoa desconhecida. Uma pessoa desconhecida, o máximo que você pode ser enganado. Fulano me enganou. Agora, traído é por alguém íntimo, por alguém que tem acesso a você, por alguém que você depositou confiança, que você apostou tudo. Absalão. Mais uma vez, Davi não lutou contra carne e sangue. Agora ele está experimentando isso, a traição se voltando contra ele multiplicadamente, mas ainda assim, tudo que ele fez foi interceder por Absalão. Por mais que Davi intercedeu, quebrantou, insistiu e implorou, quando Absalão ficou preso pelos cabelos nos galhos de uma árvore, Joabe atravessou ele com flechas, mas Davi o perdoou, intercedeu. Ele entendeu que o pivô daquela situação não era Absalão, era ele mesmo. Ele discerniu essas provas: a prova da reputação, a prova da posição, a prova do apedrejamento e a prova da traição. Você acabou de conferir então um trecho da ministração do pastor Cote na 5ª Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo. Eu estou aqui com um pastor que vai comentar um pouco a respeito desse assunto tão universal, infelizmente, né? Nas famílias. A gente estava até falando sobre essa questão da inversão de valores, pastor, a respeito do casamento, da base de uma família. O que é que o senhor teria a dizer sobre isso nesse período da pós-modernidade? Como é que está essa sociedade hoje? Quando a gente começa a olhar para a nossa sociedade, a gente percebe, é fácil a gente discernir as heranças culturais que nós estamos recebendo dos últimos 50 anos, né? A partir da Revolução Sexual, depois veio aquela cultura do divorce no fault, que é algo muito conhecido nos Estados Unidos, ou seja, é um conjunto de leis que realmente facilitaram, né? Acabaram promovendo o divórcio, uma cultura de não casamento, não é? Paz, amor, liberdade, sexo, drogas, quer dizer, tudo isso realmente tem produzido uma inversão de valores na sociedade, que tem conspirado realmente contra esse modelo familiar que Deus estabeleceu, e obviamente que o preço acaba vindo, né? A fatura vai vir, e as próximas gerações realmente têm pago um preço muito alto nesse sentido. E outra situação, antes da gente falar até da questão da transformação desses casos na família, é sobre, por exemplo, aqui no Brasil, parece que existe essa banalização no sentido de casar e já até se esperar uma situação como essa do adultério, né? Parece que os casais hoje já enfrentam um relacionamento com essa ótica, né, do que seja eterno enquanto dure. Qual seria a sua palavra sobre isso, pastor, para que haja essa conscientização dos laços de família, da união de um casal mesmo como algo sério e para sempre mesmo, né? Veja bem,
O casamento é uma das instituições mais inteligentes que Deus estabeleceu. Na verdade, todo o processo sadio de maturidade, ele demanda uma emancipação, e o casamento é exatamente isso, quando alguém deixa pai e mãe, assumindo uma responsabilidade conjugal, onde essas pessoas vão exercitar aqueles valores que nos fazem participantes da natureza divina, valores como fidelidade, compromisso, respeito, altruísmo, aliança, amor. Quer dizer, quando nós exercitamos isso ao longo da nossa vida, não é? Realmente nós vamos construir um caráter, segundo o caráter de Deus, que vai nos permitir realmente viver de acordo com a vontade de Deus e assim promover uma sociedade saudável, não é? Construir uma sociedade realmente saudável. Agora, o que a gente observa é que realmente nessas últimas décadas, não é? No mundo ocidental principalmente, tem havido um processo terrível de decadência, essa inversão de valores que você mencionou. O certo está virando errado, o errado está virando certo, os solteiros querem viver como casados, os casados querem viver como solteiros, o homem está virando mulher, a mulher está virando homem. Quer dizer, a gente observa toda uma desordem, toda uma anarquia, e em torno desse eixo da destruição, da banalização do casamento, orbita realmente as maiores tragédias sociais, né? Quando a gente pensa hoje na delinquência, na violência, na imoralidade, não é? Tudo isso, na verdade, tem sido subproduto da morte da família, da morte do matrimônio. Ou seja, uma cultura de infidelidade, uma cultura de desonra, de desvalorização dos relacionamentos e do compromisso. E eu acredito que a gente, como igreja, nós podemos e devemos mudar isso. Né? Então, essa mensagem até que nós trouxemos aqui sobre adultério, porque, veja bem, na minha posição de pastor, de conselheiro, a gente interage com os bastidores da vida de muitas pessoas. São quase, o quê? 20 anos, mais de 20 anos que o senhor que a gente trabalha diretamente nessa área, treinando pessoas, ensinando pessoas, ferramentalizando pessoas e interagindo realmente com centenas de casos. Então, obviamente que você vai tendo uma visão um pouco mais real, porque quando você chega numa igreja, lógico, a princípio a igreja é um lugar onde as pessoas querem ser religiosas, mostrar uma certa aparência, mas quando você começa a se relacionar com os bastidores da vida das pessoas, você percebe realmente que existem muitos problemas, muitos conflitos, e talvez uma das principais feridas, não só da igreja como da nossa sociedade, é o adultério, não é? E obviamente que, como a gente explica na mensagem, o adultério, ele realmente sai muito caro, não é? Para os filhos, para as próximas gerações, é um preço realmente extremamente elevado. Quando a gente estuda na Bíblia, a Bíblia nos alerta como existe uma sentença de morte para as pessoas que adulteram, não é? Muita gente, literalmente, no sentido literal da palavra, acaba morrendo mais cedo mesmo. E o que o casal pode fazer para prevenir, pastor? Na verdade é o seguinte, o homem sem Deus é enfermo, ele é incompleto, não é? Eu acredito que para a gente poder realmente estabelecer uma base sobre isso, nós precisamos, em primeira instância, realmente um relacionamento com Deus, conhecer o caráter de Deus, a natureza dele, porque a única coisa que preserva a lealdade, a fidelidade de coração é o temor a Deus. E temer a Deus é isso, é você amar o que Deus ama, aborrecer o que Ele aborrece. Né? Então, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Pastor, um casal, homem ou mulher, inclusive até o índice de mulheres também tem crescido bastante, né? Que passam por esse problema do adultério dentro de casa. Antigamente a gente ouvia falar muito dos homens, né? Nas décadas passadas, no século passado, hoje a mulher também está nesse mesmo, né, nível mesmo de índice de adultério na família. Isso procede, né?
Procede. Na verdade, assim, isso começou, como nós mencionamos, com o movimento feminista nos Estados Unidos, porque isso foi um dos preços da Segunda Guerra Mundial. Houve uma mobilização de mais de 50 milhões de americanos para a guerra, homens. Esses homens, quando deixaram então esse espaço vazio na sociedade, um espaço que foi ocupado pelas mulheres, as mulheres passaram a ser a grande mão de obra da indústria americana. Com isso elas alcançaram a independência financeira, não é? E depois de alcançar a independência financeira, elas partiram para a independência sexual. Então, quando os homens voltaram da guerra, eles encontraram uma mulher diferente, que já não queria ficar no lar, que já não dependia mais do sustento de um homem, não é? Mulheres sexualmente livres, não é? Inclusive daí nasceu aquela famosa geração dos baby boomers. São os filhos que nasceram dessas mulheres solteira, né? No ano de 1946 a 1964, não é? E que foram os protagonistas do movimento hippie na década de 70. Sim. Então, e lógico que isso que aconteceu nos Estados Unidos a gente sabe é o país que mais exporta cultura para o planeta inteiro, não é? Esse processo da hollywoodização do mundo, isso realmente tem alcançado todo mundo ocidental principalmente. Hoje a gente vê uma certa homogeneização cultural baseado exatamente nessa hollywoodização, os valores de Hollywood sendo disseminados para o mundo inteiro. Então é essa cultura hedonista do prazer pelo prazer, da irresponsabilidade, quer dizer, eu tenho que me sentir bem, não é? Mas essa busca pelo prazer só traz sofrimento. E o que fazer para transformar esse quadro de sofrimento, essa desordem, né? Trazer organização para essa desordem dentro da família quando o casal passa por essa situação do adultério, pastor? Qual é o seu conselho para esse casal? É exatamente o que a gente explica nessa mensagem, porque o adultério é uma ferida extremamente profunda. E tem feridas que elas são superficiais, são feridas fáceis de serem remediadas. Quando a gente estuda o livro de Oséias, a terapia que Deus propõe ali, quando ele fala eu firo e eu curo, é a terapia que envolve um processo cirúrgico. E cirurgia é trauma, não é? Então, quando você vê um médico operando uma pessoa do coração, por exemplo, tendo que abrir o peito dela, talvez você fale, puxa vida, mas que médico cruel, não é? Mas a cirurgia, a ferida, é a ferida do médico, é a ferida que trata da ferida. Então não existe como você lidar com uma situação de adultério sem transparência, sem verdade, sem reconciliação. E isso é duro, é traumático, traz dor. Não é? Um marido confessar um adultério, uma esposa confessar um adultério, não é? Talvez alguém até fale, puxa vida, se eu for confessar o meu adultério, pode ser que meu marido me mate. Mas lógico, pode até ser que aconteça, né? Mas tinha que ter pensado nisso antes. Então, é com a verdade que nós vamos resolver essas coisas. O primeiro passo é a verdade. É a verdade. Então, a gente fala no exemplo de Davi sobre essas 4 provas. Nós falamos primeiro sobre a prova da reputação, não é? Então, é importante rasgar as nossas vestes, não é? Como Davi fez, se humilhando publicamente, não é? A gente fala ali também sobre a prova da posição. Davi saiu do palácio descalço, abriu mão da sua posição. Depois a gente fala sobre discernir o tempo do apedrejamento, né? A prova do apedrejamento, quando ele é apedrejado por Simei, e ele reconhece que não era o diabo que estava usando Simei, mas era Deus. Deus, como um pai, estava corrigindo ele. E por fim a gente fala sobre a prova da traição, não é? Quando ele tem que lidar com Absalão, o próprio filho, não é, que tenta um golpe de Estado contra ele, inclusive intentando contra a vida dele, e ainda assim Davi o perdoa. Davi intercede por Absalão para que realmente Joabe não o matasse. Então ele foi aprovado nessas 4 provas, e nesse processo realmente a gente percebe como a correção de Deus surte um efeito profundo na sua vida e Deus o restaura. Eu costumo dizer que Deus sempre tem um plano
para aqueles que saem do plano. Pastor, agora deixa uma palavra de reflexão por essas pessoas que estão passando por esse problema do adultério no seu casamento e desejam e querem essa restauração do seu lado, da sua família, do seu casamento. Certa vez, num aconselhamento, ouvindo uma pessoa muito querida, ela falou assim: olha, Cote, se eu soubesse o que eu fosse ter que passar, ele como um pastor, né, que infelizmente caiu no adultério, se eu soubesse de tudo que eu fosse ter que passar, as angústias de morte, não é, toda depressão, tudo que eu passei, ele disse, eu jamais teria praticado o adultério. A Bíblia fala, ali é onde estão os mortos, é um lugar de morte o adultério. Né? Então o meu conselho para você, olha, não deixe esse tipo de pensamento frequentar a sua mente, não permita isso. Né? E se você realmente vem ocultando um adultério, olha, procura um intermediador. Eu costumo dizer que para todo Natan existe para todo Davi existe um Natan, um conselheiro, um profeta, uma pessoa de referência que vai poder fazer esse meio de campo, intermediar, trazer isso para a luz e resolver o que tem que ser resolvido. Muito obrigada, pastor, pela sua participação. Nós falamos sobre o tema dessa mensagem que foi ministrada na 5ª Escola de Líderes da Associação Vitória em Cristo pelo pastor Cote, a respeito do adultério, de como lidar com essa questão. E agora nós vamos voltar com a pastora Elisete, trazendo outros comentários sobre o assunto. Bom, você acabou de assistir aí a mensagem do pastor Cote, a entrevista que ele está falando aí sobre a infidelidade, sobre o adultério dentro da família, a dor que causa. E a gente sabe que o adultério tem sido motivo de muitos divórcios dentro da família. E nós sabemos que o divórcio é uma morte dentro da família. E o interessante é que é uma morte com os defuntos vivos. Como o casal sofre, como os filhos sofrem. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio, porque Ele sabe as sequelas que ficam do divórcio, a consequência para os filhos, para os parceiros também, porque eles sofrem sim, né? Porque, como eu disse, eles levam dentro do seu espírito, da sua alma, uma vivência de muitos anos, e isso vai ter que ser trabalhado, e talvez para recomeçar vai ser difícil. Mas eu creio no poder de Deus. Quem sabe, talvez você esteja assistindo a esse programa e você passou por um caso de infidelidade, você passou por uma traição, e talvez você esteja aí com o seu coração endurecido, não quer perdoar o seu parceiro ou a sua parceira. Talvez você, mulher, esteja assistindo a esse programa e esteja recorrendo ao divórcio, quer se separar porque passou por um caso de infidelidade. Eu quero fazer um alerta para você. Se você ama o seu esposo, ou você, homem, passou por isso também, se você ama a sua esposa, vale a pena o investimento no seu casamento. Vale a pena você investir no seu parceiro. Peça a Deus graça, peça a Deus sabedoria, peça a Deus para te dar força. Busque um aconselhamento, busque um conselheiro, busque o seu pastor, busque uma pessoa que possa te ajudar em oração, para te fortalecer, para te aconselhar. E eu tenho certeza que você pode ter o seu casamento restaurado. E é muito importante que você entenda o segredo do casamento. Casamento tem que haver compromisso, estar comprometido com a missão que faz parte do casamento. Você ser leal ao seu parceiro, né? Você ter o compromisso de realizar o seu parceiro, de trazer bem-estar para ele, é muito importante. Porque às vezes a gente vê muitas pessoas que cometem o adultério porque ficam dando desculpas. Ah, eu não me realizava no meu casamento, a minha esposa não me fazia feliz, a minha esposa... Mas o que você estava fazendo para contribuir também para esse relacionamento? Porque às vezes a gente entra num relacionamento só querendo que o outro nos satisfaça. Mas casamento, né, é um complementando o outro. E você tem que estar bem aí nesse casamento para realizar o outro. Porque pode ter certeza que há um ditado que diz, é dando que se recebe. Se você doar amor, você vai receber amor. Se você doar lealdade, fidelidade, companheirismo, você vai receber. E essas são atitudes importantíssimas dentro de um casamento. Tá? Então, que você possa entender isso para que você evite a infidelidade. E para que se evite a infidelidade, o principal
É você priorizar Deus, é você deixar Deus ser o Senhor da sua vida, da sua mente, da sua alma, do seu espírito. Se você priorizar Deus, você vai ter a prevenção contra o pecado na sua vida, porque infelizmente ninguém está imune não. Todos nós somos sujeitos, porque a Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade, né, o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então eu quero dar um alerta aqui para você, homem, e para você, mulher. Cuidado com quem é que você anda se relacionando, quem são os seus amigos, as suas amigas, quem é que você tem colocado dentro da sua casa, porque muitas vezes eu atendo mulheres que às vezes passaram por um problema de infidelidade, porque colocaram pessoas dentro da sua casa que ela pensou que eram suas amigas, e não eram. E aí roubaram seu marido, ou vice-versa, homens que colocaram amigos dentro da sua casa, que pensaram que eram seus amigos, e aí roubaram as suas esposas. Então, muito cuidado. Com quem você tem andado? Quem são seus amigos, suas amigas? Quem são seus conselheiros? Né? O que é que você anda falando? O que é que você anda colocando dentro da sua mente? Porque tem muitas pessoas que pensam que a infidelidade conjugal só acontece no ato físico sexual ali, entre um homem e uma mulher. Não, tem muitos hoje sendo infiéis através da internet. Nunca se viu tanta infidelidade hoje através da internet, do sexo virtual, que é pecado. Porque você está abrindo uma brecha para Satanás entrar e contaminar você, contaminar o seu leito, a sua cama. E isso vai interferir na sua vida, na vida do seu parceiro e, se você tem filhos, na vida dos seus filhos também. Porque são brechas que você abre para demônios entrarem e aí vão atuar na sua família. Então isso é muito sério, não brinque com essa área não. Porque a área do adultério, a área da infidelidade não atinge só você. Você vê que o pastor falou sobre o rei Davi, sobre as consequências sobre a sua família. Você está chamando espíritos malignos que vão atuar na sua família, que vão interferir na sua geração. Então, muito cuidado, porque não é um ato que vai afetar só você. Afeta a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida física, afeta a vida material, que eu já vi pessoas falirem, pessoas perderem tudo, né? Pessoas que vão chegar e se divorciar, e já há pesquisa aí que as pessoas que se divorciam morrem mais rápido, principalmente os homens. Está aqui um alerta para você que é homem. É estatística, é pesquisa. Os casais que se divorciam, os homens morrem mais rápido. As mulheres adoecem também, um índice altíssimo de depressão. Então é brecha que Satanás quer, atuar. Mas eu creio, não importa se você já cometeu esse ato, mas você se arrependeu, você confessou e deixou, você alcançou a misericórdia de Deus. E você pode começar a reescrever uma nova história na sua vida. E é isso que a gente vai ver. A gente vai assistir aí um depoimento de uma irmã, né, que vivenciou um momento difícil na sua vida, mas ela perdoando o seu esposo, depois de 5 anos que ela estava separada dele, que ela se divorciou, ela refez aquele casamento. E hoje ela pode até testemunhar para outras pessoas. Porque eu quero te dizer justamente isso. Talvez aquilo que você pensou que Satanás se utilizou para envergonhar, para acabar com o seu casamento, né? Pode ter certeza, Deus é o Deus que Ele restaura tudo para melhor. E isso que talvez, essa infidelidade que veio para quebrar o seu casamento, Deus é um grande ortopedista. Ele vem, né, engessou esse casamento, ele está agora tão bem fortalecido que vocês vão ser bênção agora para abençoar outros casais, para fazer uma prevenção e até para casais que passaram pela mesma situação, você mostrar que você pode ser bênção sim, quando nós priorizamos Deus na nossa vida. Vamos assistir esse depoimento, daqui a pouco a gente volta. A Heloísa Siqueira separou-se do seu marido por um problema de infidelidade conjugal, mas conseguiu superar o problema. Uma coisa assim que marcou bastante a minha história, que foi que eu me divorciei no meu casamento e por problemas familiares, e depois de 5 anos eu voltei com meu esposo e nós nos casamos novamente. Fizemos Deus restaurou o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, coisa assim que para mim eu achava impossível. Eu não queria mais saber do meu marido, eu não queria mais o meu marido, era uma questão de perdão mesmo. E o Senhor trabalhou na minha vida, trabalhou na vida dele, e depois de 5 anos nós
o Senhor restaurou a nossa casa, o Senhor fez com que eu perdoasse meu marido, eu pedi perdão a ele também pediu perdão a mim, e Deus restaurou a nossa casa e os nossos filhos. E hoje nós nos casamos, vai fazer 1 ano que nós nos casamos de novo, já se tivéssemos todo o tempo em convivência, já seria 19 anos, mas tivemos uma interrupção de 5 anos, mas o Senhor entrou, restaurou e eu estou feliz por isso. Você acabou de assistir esse depoimento aí, lindo dessa irmã, não é verdade? A importância do perdão no relacionamento. E é verdade, nós estamos aqui é por causa do perdão diário que nós temos de Deus. E esse é o segredo do perdão, quando nós perdoamos, né? Nós liberamos a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida física e a nossa vida material. Quando nós liberamos o perdão, nós somos abençoados no corpo, na alma e no espírito. Nós passamos a ter saúde, nós passamos a ser bênção. Esse é o segredo aí para o seu casamento. Talvez o que esteja faltando é você perdoar ao seu parceiro. Pode ter certeza, quando você liberar o perdão, sabe? E perdoar é não guardar ressentimento, não é esquecer. Você pode até falar do assunto, mas você não guarda mais ressentimento, porque você entende o segredo do amor, da graça, da misericórdia de Deus na sua vida e você consegue também praticar esse amor, essa graça, esse perdão com o seu parceiro. Que você possa realizar aí esse perdão para que você tenha um casamento abençoado, restaurado e frutífero nessa terra. Nós vamos chamar agora um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. A Central Gospel, visando sua maior comodidade, coloca à sua disposição todo o material do pastor Silas Malafaia através da internet. www.editoracentralgospel.com. Bom, estamos de volta e nós estamos falando desse assunto tão importante, né? Da importância de você ser fiel a Deus, ser fiel ao seu parceiro, não é? Que é a prevenção para que o adultério não aconteça dentro da nossa casa. Nós vamos agora chamar um quadro de beleza aí, o quadro Ser Bonita, que é uma apresentação aí da Raquel Malafaia, falando sobre dicas de corte de cabelo. Aí daqui a pouco a gente volta. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. É isso que diz Provérbios 31:10. Então você, mulher, que é comparada a uma joia preciosa, você não deve se cuidar? E hoje eu estou aqui com a querida amiga Tânia Sampaio, do Salão Tânia e Oliver, Penha, Recreio e agora também no Meia, para te dar algumas dicas de cortes curto, médio e longo. Seja bem-vinda, Tânia. Uma alegria estar aqui com você hoje. Vamos falar então um pouco sobre os cortes. Muito obrigada, Raquel. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer fazer parte desse quadro e dar dicas de corte para o verão é um prazer, porque a mulher no Brasil ela gosta de modificar o cabelo toda hora. Elas gostam de cabelos que ela mesma possam dar um toque em casa, uma escovada rápida. E esses cortes vão ajudar muito no dia a dia delas. Vamos dar uma olhadinha para ver se você gostou. Vamos verificar aí os cortes? A Luciana me procurou porque ela é recepcionista, ela queria um corte prático, que não desse trabalho, que ela mesma arrumasse em casa. Então eu fiz a opção por um corte médio, com uma franja longa e dei algumas dicas para ela no dia a dia como cuidar. Na parte de trás, eu fiz um leve repicado para que não desse muito volume e eu tenho certeza que ela vai trabalhar linda todos os dias. Débora bonita, a cor do verão e o cabelo do verão e o que ela gosta. Ela queria um cabelo curtinho, prático, que não desse trabalho, que passasse uma mousse, qualquer coisa que não desse aquela coisa assim de usar uma escova. Então ela ficou com a opção de um curtinho na parte de trás, uma nuquinha batida, para dar esse movimento de alongado, para não ficar como a nuca de homem masculina. E a Débora adorou. Caliane, super bonita, mas estava com cabelo longo, reto, sem nenhum movimento. Então optei pelo corte degradê, que deixa o cabelo super bonito, dá um realce no rosto, o cabelo alinhado, o rosto bem definido. E na parte de trás, eu fiz a opção por um degradê longo,
É um corte bonito que não dá trabalho para ela no dia a dia. Basta ter um secador, dar uma secada rápida e o cabelo fica super bonito. Bom, você acabou de conferir os cortes curto, médio e longo e eu amei a sua dica, o longo, amei o longo, porque o cabelo repicado fica hiper elegante na mulher. Tânia, muito obrigada pelas dicas de cabelo e pela tua presença aqui nesse programa. Raquel, eu que agradeço a oportunidade, porque todos sabem que esse momento é muito importante na vida de um profissional e eu não vou negar que eu estou muito feliz porque você me convidou, eu pude mostrar o meu trabalho, aquilo que eu amo fazer, porque o meu lema é cuidar da beleza da minha cliente por toda a vida e isso Deus tem me permitido. E agora, com a oportunidade de estar aqui, eu estou super feliz e agradeço muito a Deus. E quanto às dicas de curto, médio e longo, eu também amo cabelo longo. Maravilhoso, Tânia. Muito obrigada mais uma vez. E você que quer cortar o seu cabelo com a Tânia, pode verificar os contatos aí na tela e saiba que você não vai se arrepender, porque a Tânia é uma excelente profissional. E você, minha amiga mulher vitoriosa, que tem alguma curiosidade de beleza, pode nos enviar um e-mail para curiosidades@mulhervitoriosa.com.br. E eu vou tentar responder a sua curiosidade de beleza. Espero que você tenha gostado da dica de cortes para o verão. Até a nossa próxima dica. Obrigada aí, Raquel, aí a Tânia, vocês com essas dicas abençoadas aí para a mulherada ficar bonita, não é verdade? Que bacana, não é? Bom, agora eu quero aqui dar 2 dicas de leituras para você aí. É muito importante que você leia, para você fazer também uma prevenção na sua vida. E eu quero dar uma dica de leitura aqui, olha, da editora Central Gospel, esse livro, Como Construir um Casamento Duradouro. Nesse livro você vai ter dicas aqui para você abençoar o seu casamento, para você sair da rotina. Tem dicas, tem exercícios para você fazer com seu esposo. Eu tenho certeza que vai abençoar ricamente a sua vida e vai ser uma prevenção para que Satanás não coloque o dedo aí no seu casamento, no seu relacionamento. Como construir um relacionamento duradouro? Né? É um processo, é no dia a dia, não é verdade? Então você vai ver aqui, e o interessante é que tem depoimentos de vários casais, né, com experiências que vão estar passando para você. E uma outra dica de leitura aqui é o meu devocional da Mulher Vitoriosa, está aqui. O devocional da Mulher Vitoriosa, número 3. Nesse devocional é uma leitura diária. Todos os dias, ou na parte da manhã, ou na parte da noite, você vai ler de acordo com o dia que você estiver. Tem uma leitura ali para o seu dia. No finalzinho tem uma declaração para você fazer. Levante-se, porque a glória do Senhor já está brilhando sobre você. Quando o cristão entende o segredo de declarar a palavra, de ter uma mente otimista, uma mente aberta para o novo de Deus, ele já acorda declarando as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então está aqui essa dica de leitura. Quem sabe você presentear aí uma amiga sua, um amigo, né? É um presente que vale a pena. Como construir um casamento duradouro, tá? Está aqui uma dica de presente especial para você e também o devocional da Mulher Vitoriosa, número 3, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Todos os dias você faz uma leitura, você faz uma declaração e você vai estar edificando a sua vida espiritual, a sua vida emocional e a sua vida física. E eu quero finalizar esse programa deixando aqui uma mensagem para você e gostaria que você anotasse esse texto do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 9. E que você escreva esse texto e coloque no seu guarda-roupa, sabe? Para você ler e para você tomar posse, que a sua herança é abençoada, você é abençoada. Isaías, capítulo 61, versículo 9. Olha que declaração linda, né? Que o profeta Isaías estava fazendo para o povo de Israel, e nós somos hoje o Israel de Deus. E é importante que você tome posse dessa palavra. E diz assim: e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos.
todos quanto os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Você toma posse dessa promessa, né? Que a sua posteridade será conhecida entre as nações, que a sua posteridade, a partir de você, não importa o que aconteceu na sua história de vida, não importa o que vocês fizeram, se vocês têm agora uma aliança com Deus, se vocês têm sido fiéis a essa aliança, pode ter certeza, você vai ser abençoada, a sua geração, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos, não importa, até a volta de Jesus, a sua geração vai ser abençoada e vai fazer diferença nessa terra. Esse é o segredo de sermos fiéis a Deus, de termos uma aliança com Deus, porque o nosso Deus é um Deus de aliança e Ele gosta de aliança. E Ele tem compromisso com quem é fiel a essa aliança, com quem obedece a essa aliança. Por isso que o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher. Há uma aliança de fidelidade, de lealdade. Aconteça o que acontecer, até a morte, nós vamos estar juntos. Nada vai nos separar. E Deus também tem uma aliança com a gente, pode ter certeza, né? Se você for fiel a essa aliança com Deus e no seu casamento, ao seu parceiro, à sua parceira, pode ter certeza, a sua posteridade vai ser abençoada nessa terra e vai fazer diferença. Vamos orar? Eu quero finalizar esse programa fazendo uma oração por você, pela sua família. Nunca deixe de orar pela sua família. Talvez você esteja assistindo esse programa e diga assim, irmã Elisete, meu marido ainda não é cristão. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o seu esposo. Como, irmã Elisete? Através da relação sexual. Olha como a relação sexual é importante dentro do casamento. Ame o seu esposo, né? Tenha prazer em ter relação sexual com ele. Que quando você está ali tendo relação sexual, você está santificando porque você é uma mulher santa. E vice-versa. Se você que é homem que está assistindo esse programa, que sua mulher ainda não é cristã, ali naquele momento você está também santificando a sua esposa. Vocês estão se tornando uma só carne. E pode ter certeza, se você for paciente, se você tomar posse das promessas de Deus, você vai ter a convicção que você e a sua casa vão servir ao Senhor Jesus. Amém? Eu quero te abençoar. Senhor Jesus, eu quero pedir uma bênção especial sobre cada família que está assistindo a esse programa. Eu quero abençoar essas famílias com toda sorte de bênçãos no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico e no mundo material. Que eles possam ter saúde, alegria, paz, amor, fé, companheirismo, expectativas novas para os seus relacionamentos. Que a cada dia a tua paz e a tua bênção esteja sobre cada família e sobre a sua geração, e que eles possam entender o segredo da lealdade a Ti, da obediência a Ti, para fazerem diferença nesta terra, onde eles colocarem a planta dos seus pés. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar ricamente você, a sua família e a sua geração. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa. Fica com Deus.